Bom dia, bom dia, bom dia! Que saudade de todos vocês! Desde o domingo que nós não nos vemos, tivemos aqui a alegria de, na segunda-feira, termos a devocional diária conduzida pelo presbítero Cláudio Rodrigues, ontem pelo presbítero Elias Freitas e hoje eu retomo aqui as nossas devocionais. E como é bom ter esse espaço compartilhado pelos nossos presbíteros, como é edificante receber a palavra do Senhor. Nosso dia de hoje, quarta-feira, dia 15 de abril, nosso texto Lucas 24, de 13 a 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos de 13 a 35. Um dos textos que eu acho mais cômicos das Escrituras. Por que eu acho ele cômico? Porque é a história, você se lembra bem, Jesus ressuscitou. 2 discípulos estão voltando para suas cidades, passando por um caminho, chamado Caminho de Emaús. E aí eles estavam andando por esse caminho, que vai até uma aldeia chamada Emaús, e no meio do caminho, quem encontra-se com eles? O próprio Jesus. E eles estão tristes porque Jesus morreu, porque o sonho acabou, e Jesus dá uma de João sem braço, dá um migué, dá uma de bobo, e Jesus pergunta assim: o que está acontecendo com vocês? E aí eles dizem: é porque nós estamos tristes, aconteceu que Jesus morreu, os eventos em Jerusalém. Aí Jesus pergunta: mas que eventos foram esses? E a palavra do Senhor diz, o verso 18, o Cleopas, que é um dos dois, um deles chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus pergunta: mas quais ocorrências foram essas, meu amigo? Aí vem a resposta. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tudo isso rolou. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, as quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, preste bem atenção, esses dois contam para esse desconhecido, eles não sabiam ainda que era Jesus, contam para esse desconhecido tudo o que aconteceu. Se fosse um soldado romano, eles estariam confessando ao soldado romano a participação em tudo que foi considerado crime. Olha que coisa curiosa, eles contam tudo, só faltou dar o endereço de Jesus. De resto, eles contam tudo. E nessa hora, a palavra do Senhor nos diz a reação de Jesus ao ouvir o testemunho desses discípulos. Ele diz: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Gente, como vocês são bobos! E como o coração de vocês é tardio, o coração de vocês é demorado para entender o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aqui eu quero pegar o ponto que para mim é um dos pontos importantes desse texto. O texto é longo, nós só temos 8 minutos, então só vou me deter em um único ponto. E esse ponto é o seguinte: às vezes as pessoas perguntam, como é que eu leio a Escritura? Por onde que eu começo? O que eu tenho que procurar na Escritura? Jesus mostra para os seus discípulos como se deve ler as Escrituras. Olha o que Jesus faz. E, verso 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito
constava em todas as Escrituras. Jesus lê as Escrituras e só expõe para as pessoas aquilo que nas Escrituras fala a respeito dele. Dificuldade nossa, nós lemos o Antigo Testamento somente pelo Antigo Testamento. Nós não lemos o Antigo Testamento procurando o que no Antigo Testamento fala acerca dele. Quando Jesus vai à sinagoga e faz a leitura de Isaías 61, ele expõe acerca dele. Quando ele lê no caminho de Emaús, é acerca dele. Quando ele fala, não vim revogar a lei, vim para cumprir, ele está mostrando que tudo o que aconteceu, tudo que estava escrito, foi escrito para apontar para ele, e ele está cumprindo, ele cumpre, ele é o motivo pelo qual tudo foi escrito antes dele. O que de Jesus nós vemos em Jonas? O que de Jesus nós vemos em Davi? O que de Jesus nós vemos, por exemplo, em Abel? O que de Jesus eu vejo em Sansão? Onde eu encontro Jesus na vida de Josué? Jesus, a palavra do Senhor diz, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Como que eu leio a Bíblia, eu leio as Escrituras. E eu busco nas Escrituras o que se contém acerca de Jesus. Eu leio da forma como ele ensinou os discípulos no caminho de Emaús a ler. Leia a Bíblia assim também. Onde Jesus está no Antigo Testamento? O que Jesus faz na vida das pessoas no Antigo Testamento? Onde Jesus está nas cartas de Paulo? Onde Jesus está nas cartas menores? Leia a Escritura, extraindo da Escritura onde Jesus está e o que a seu respeito consta na Escritura. Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor, pela bênção desse dia. Obrigado por esta quarta-feira, dia 15 de abril. Obrigado pela tua palavra falar ao nosso coração. Abençoa cada um daqueles que a estão ouvindo e te peço, Senhor, que esta palavra, tal como foi escrita e compartilhada a nós, que teus filhos compartilhem esse vídeo para mais e mais pessoas compreenderem como ler a Escritura conforme o Senhor nos ensinou. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e guarde. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, espalha no Facebook, espalha o link no YouTube, nas suas redes sociais. Cada vez que você faz isso, você está anunciando a volta de Cristo. Que Deus te abençoe. Até amanhã, quinta-feira, se o Pai permitir. Tchau. Beijo.